eu induzi mais de 900 pessoas a cometerem suicídio coletivo. Sou responsável por criar uma seita religiosa e pelo suicídio, assassinato, do maior número de pessoas antes do 11 de setembro. Sou James Warren Jones, mais conhecido como Jim Jones, e esta é minha história. Nasci em Creta, uma pequena cidade do condado de Randolph, no interior do estado de Indiana, Estados Unidos. Meu pai era James Thurman Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e minha mãe era Lynetta Putnam, que acreditava que eu era um messias. Desde pequeno, eu já mostrava inclinações místicas e, na adolescência, era um leitor dedicado de obras políticas e sociais. Também simpatizava com o marxismo e com as reivindicações dos afro-americanos contra a segregação e a discriminação racial. Em 1952, eu entrei para a escola de pastores da Igreja Metodista e, pouco tempo depois, já estava coordenando grandes aglomerações de fiéis, aumentando meu rebanho dia após dia. Minha vida familiar também prosperava. Junto com minha esposa, adotei 6 crianças e tive um filho biológico. No início dos anos 1960, fundei minha própria igreja e comecei a pregar que o Apocalipse estava próximo e que seria um salvador para meus fiéis, construindo um paraíso na Terra. Divulguei ideias de que uma grande guerra nuclear estava chegando e que ela acabaria com os Estados Unidos, chegando a listar Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasil, como um lugar seguro. Em 1963, minha família e eu nos mudamos para o Brasil em busca de um novo local para a igreja que eu havia fundado. Enquanto isso, os cultos em Indiana estavam atraindo cada vez menos fiéis, e por isso, voltamos alguns meses depois para os Estados Unidos. Com a igreja de Indiana enfrentando problemas, eu passei a viajar pelos Estados Unidos buscando arrecadar dinheiro e pregações. Para acelerar as coisas, comecei a afirmar que o mundo seria engolido por uma guerra nuclear em 15 de julho de 1967 e, para garantir a sobrevivência dos fiéis, a igreja deveria se mudar para o norte da Califórnia. Nos anos seguintes, passei a atacar o cristianismo e deturpar diversas ideias que eu mesmo havia defendido, além de repetir ideias de que tinha poderes divinos e queria ser reconhecido como tal entre meus fiéis. Com a mudança definitiva para a Califórnia, comecei a usar drogas que aumentaram minha paranoia, fazendo com que eu espalhasse a ideia de que inimigos estavam procurando por mim e meus fiéis. Comecei a controlar toda a vida dos meus seguidores, inclusive a sexual, definindo quem poderia se casar e exigindo que algumas mulheres grávidas abortassem. Quem discordasse das minhas palavras seria punido com diminuição de refeições, jornadas de trabalho exaustivas, humilhações públicas e violência física. Apesar desses abusos, o templo crescia em número de fiéis e se fortalecia financeiramente. Mas, em 1971, meu templo e eu começamos a ser alvo de denúncias, críticas e investigações. Em 1973, decidi que era hora de me mudar com os membros mais próximos da minha igreja para a Guiana, onde fundamos o assentamento Jonestown. Mas quando o congressista da Califórnia, Leo Ryan, partiu para Jonestown com o objetivo de investigar as denúncias, tudo mudou. Alguns moradores de Jonestown pediram ajuda para sair do local. A equipe conseguiu reunir 15 pessoas que queriam deixar o local e todos partiram. Mas, assim que entraram nas aeronaves, membros da minha guarda começam a atirar e mataram Ryan, o cinegrafista, que conseguiu captar algumas imagens e outras pessoas. Alguns sobreviventes conseguiram fugir para a selva. Na mesma noite, 18 de novembro de 1978, fui informado que algumas pessoas conseguiram escapar do ataque e informei meus seguidores que logo os militares invadiriam o local para matar todos. Com isso, informei que todos deviam cometer um suicídio revolucionário, que mostraria ao mundo nossos ideais e nos levaria a um paraíso no além-vida. Uma mistura de suco e cianeto foi servida a todos e aqueles que se negavam a tomar tinham a mistura injetada à força com seringas. No total, 909 pessoas foram mortas durante o ato. Desses, quase 300 eram crianças. Eu fui encontrado morto no palco do pavilhão central, após ter disparado um tiro de arma de fogo auto-infringido. Todo o caso, conhecido como o Massacre de Jonestown, chocou o mundo e serviu de alerta para os perigos de líderes carismáticos com poder absoluto sobre seus seguidores. Tenha sempre cuidado em quem você confia. Obrigado por ouvir minha história.